dele. Irmãos, toda pessoa que tem qualidades, toda pessoa que procura andar piamente ou honestamente e sinceramente diante de Deus, todas as pessoas à sua volta sabem e conhecem isso. Porém, nem todos se agradam disso. Eu vejo aqui algumas pessoas que eram amigos, entre aspas, de trabalho, de Daniel, olhando para ele, buscando uma ocasião para sujar o seu nome. Eles tentaram derrubar Daniel de tudo quanto era forma, mas não viram como fazer isso. Nós não achamos falha nesse homem. Esse homem não erra. Como é que nós vamos pegar ele em alguma situação? Não tem como. Só se for na lei do Deus dele. Porque na lei dos homens, ele é corretíssimo. Não tem o que falar. Não tem o que falar dele. Vamos buscar algo nele que ele venha a ser condenado por isso. E começaram a observar. E eles viram uma coisa, que Daniel não só tinha tempo para ser um bom funcionário para o rei, cumprir bem aquilo que tinha que fazer, como também ele não se esquecia de orar 3 vezes ao dia na sua casa. Eu vejo Daniel como um crente que não fica se encostando nos outros para pedir oração. Eu vejo Daniel como um crente que não fica prostrado, esperando algo acontecer para ele ter força para buscar. Eu vejo Daniel trabalhando e tendo tempo para adorar o Senhor. Eu vejo Daniel cumprindo com suas obrigações diante da sociedade, talvez até mesmo da família, mas não deixando brecha para o diabo acusar na área espiritual. E uma coisa muito forte nessa mensagem, que quando eu li essa mensagem, me chamou muita atenção, que eles viram que não tinha como acusá-lo. Então eles foram até o rei, incentivaram o rei a assinar um decreto. Irmãos, a coisa foi tão estreita, que eles já estavam com tudo preparado, era só o rei assinar. Você está entendendo? Fizeram até os documentos, era só a assinatura do rei que faltava. Para poder conseguir cercar Daniel em alguma forma e derrubá-lo. E uma coisa terrível que eles fizeram, e eu falei um tempo atrás sobre isso aqui, que chama-se manipulação. Eu tenho uma coisa contra você. Eu não gosto de você, mas eu não falo para você. Eu procuro pessoas para poder fazer um documento para te acusar, para sujar o teu nome, para mim ter motivo para falar de você. É assim que aconteceu com Daniel. Quando eles viram que Daniel era um homem bem sucedido, e é tremendo isso, irmão, porque o rei já estava pensando em promover ele. Agora você vê, né, irmãos? O homem de Deus, aonde ele está, ele é visto mesmo. E o rei já estava pensando em colocar ele sobre todo o reino. Ele ia dominar sobre todo mundo. Agora você imagina alguém que te observa, alguém que olha para você e não dá nada por você, porém vê que Deus é contigo porque tu busca ser fiel, obediente à palavra, caminhar, fazer conforme a palavra manda. E agora ela começa a perceber que Deus te ama tanto e quer te dar vitória. Foi isso que aconteceu com eles. Quando eles viram que Daniel, ele era bom no que fazia, porém o rei também se agradava e gostava dele, e o rei já pensava em colocá-lo sobre todos, eles ficaram com muita raiva. Como é que pode? Ele vai dominar até sobre nós agora? Agora Daniel vai mandar na gente aqui? Não, a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com esse Daniel. E começaram as especulações sobre a vida de Daniel.
Fala pro teu irmão assim: tem gente especulando sobre a tua vida, procurando motivo para te lançar na cova. Mas fala pro irmão assim: se tu é fiel, o Senhor vai te guardar do poder dos leões. Isso é muito forte. Quem está entendendo o rolo aí? Maravilha. Pegaram e conseguiram especular a vida dele. E viram que ele era fiel a Deus em orar. Ele orava 3 vezes ao dia. Só tem uma coisa que nós podemos fazer. Vamos fazer um documento. O rei não vai saber que nós estamos tentando derrubar Daniel. Ninguém, olha, tu não conta para o rei que nós estamos pensando em Daniel. Ninguém fale para o rei que Daniel ora 3 vezes ao dia, não. Senão ele não vai querer assinar o decreto. Né? Prepararam tudinho e levaram ao rei. Está aqui o decreto, está todo mundo aqui, está todo mundo num fechamento só. Todo mundo pensa a mesma coisa concernente a Daniel. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus, não é? Não dizem? Eu não acredito nisso, porque todo mundo era unânime para poder derrubar Daniel. Eu não acredito nisso. E dentro daquela situação ali, o rei, não sabendo que se tratava na questão da intenção deles, pegou e assinou que ninguém poderia pedir a Deus algum ou a nenhum homem, nenhuma petição, a não ser a ele durante 30 dias. Quer dizer, aquele edito era como se fosse uma bajulação para o rei. Eles pensaram tão bem que vamos bajular o rei. Vamos colocar aqui uma coisa que a soberba do rei faça ele assinar esse negócio. Olha aí, ó. Já imagina, rei, durante 30 dias ninguém pode pedir a Deus nenhum nada, e nem homem nenhum, tu tem que pedir a você. Quer dizer, tu vai ser o cara, durante 30 dias tu vai ser Deus. Praticamente isso que eles quiseram dizer. E o rei assinou, e ó, selou com o anel. E eles ainda falaram assim: olha, quando o senhor assinar o decreto aí, assina na forma dos medos aí dos persas. Porque quando é selado pelos medos persas, né, segundo a lei deles, não pode ser revogado aquilo que foi colocado. Ah, o rei com toda alegria: então aqui ninguém vai poder revogar isso. Todo mundo vai ter que vir até aqui durante 30 dias. Foi lá e selou. Quando ele descobriu que era Daniel, o homem que eles estavam falando, quando eles descobriram que a intenção era Daniel ser lançado na cova, olha aí, ó, tem um camarada aí que está fazendo oração a outro Deus aí, não está fazendo o caso de ti, que foi, nós lemos aqui, vimos isso. Ele não faz caso de ti, não está te respeitando. Quem é esse homem? É Daniel, está lá orando ele. A Bíblia declara que Daniel foi para sua casa quando ele ouviu falar do edito, subiu, e lá no seu quarto, que era no alto, ele abriu as janelas, abriu tudo, e começou a pedir ajuda a Deus. Quer dizer, quando Daniel estava falando: Pai eterno, eu estou nesse momento levantando esse clamor a ti e te peço, me ajuda, porque fizeram esse edito, e eu não vou deixar de te adorar, eu não vou deixar de louvar a ti. Glória a Deus. Eu não vou obedecer a lei do homem, eu sirvo a ti, é tu que é o meu Deus, é meu Senhor, é meu Rei eterno. E ouviram, correram, e foram falar para ele: olha, esse tal de Daniel, ele não te respeita. E ele fala: então traga-me ele até a minha presença. Mas o rei já foi murchando, né, irmão? Porque ele sabia as qualidades que Daniel tinha. Ele sabia que Daniel era um homem sincero, era um homem verdadeiro. Daniel era um homem que buscava as coisas de forma correta. Ele era um camarada perfeito para governar no reino dele. E aquilo pesou no coração dele. E quando aquilo pesou no coração dele, ele colocou um propósito. Ele falou: não, tem que livrar Daniel da cova dos leões até a noite. E ele começou a tentar de todas as formas revogar aquilo que ele tinha feito. E quando os sátrapas, os governadores, viram que o rei estava tentando livrar Daniel, olha que coisa séria, irmãos, eles correram, pegaram aquilo que o rei assinou e falou: tá aqui, ó, tu assinou segundo a lei dos medos e dos persas, tu assinou e não pode ser revogado. Tá aqui, foi tu que assinou. E o rei, na hora, ele não pode fazer nada. Ele viu que
forjaram, planejaram tudo para acabar com Daniel. E ele falou: Daniel, lanche Daniel na cova. E ele disse: Daniel, que o Senhor te livre, o Senhor teu Deus te livre do poder dos leões. E Daniel foi lançado na cova, colocaram a pedra, ele selou a pedra, os outros vieram lá e selaram também. Tem que confirmar, ele tem que ficar enterrado, ele não pode sair não, viu? Ela não pode se levantar não, eu tenho que conferir para saber se ela está lá chorando e gemendo. Eu tenho que saber se ele está lá mesmo, caído, abatido. Eu tenho que observar, vamos lá, eu tenho que botar o meu anel lá, eu tenho que selar. Foi isso que eles fizeram. Ele está preso aí, né? Vou selar aqui também. Todo mundo foi selando. Todo mundo fazendo parte de um plano para matar o homem de Deus.